Estamos de volta com o Tribuna Livre. Gente, 7 de julho já, viu? De 2025. Tá passando muito rápido. E hoje nós vamos falar sobre o uso de celulares nas escolas. Esse é o nosso tema do dia, né? E por isso a gente te convida a participar conosco. Nosso WhatsApp tá aí, 99412-2179. Pergunta do dia já tá aí na sua tela. Você é a favor ou contra o uso de celulares na escola? Porque já são 6 meses, né, desde o uso de celulares ou desde que o uso de celulares passou a ser proibido nas escolas. O foco, né, sempre a melhoria da concentração, da interação social e do desempenho dos alunos. E as instituições de ensino tiveram que criar estratégias e formas de fazer com que a medida fosse implementada. E aí a gente pergunta: o que mudou nesses 6 meses? Para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui a psicopedagoga, ela que também é pedagoga, especialista em educação infantil, alfabetização e letramento, Virgínia Ramos. Tudo bem, professora? Tudo bem, tudo ótimo. E com vocês, tudo bem? Tudo jóia. Prazer tê-la aqui para a gente falar sobre esse aparelhinho aqui, ó, né, o danadinho. Extensão do corpo. Exato. E aí, se a gente não consegue ficar sem ele, imagina nas escolas, né? Os meninos tiveram que se adaptar porque estava virando realmente algo, na minha opinião, totalmente sem controle. A gente estava vendo o celular no recreio, gente fazendo dancinha de TikTok, então a coisa estava ficando meio esquisita. Qual que é a sua visão nesses 6 meses? O que mudou? Já dá para a gente verificar algum tipo de avanço ou algo que precisa ainda ser adaptado? Perfeita essa pergunta. Vamos só voltar um pouquinho. Por que da implementação dessa lei, né? Da criação dessa lei? É justamente para voltar a atenção dos alunos que estavam se perdendo, gente. A atenção que a gente diz aqui é a atenção sustentada, aquela atenção que faz com que a pessoa, de fato, assimile o que ela está construindo ali de aprendizado, né? E que melhore aí o seu desempenho acadêmico. Então, houveram muitos avanços, principalmente nessa questão da interação social, na questão da atenção dos alunos para o processo de ensino e aprendizagem. Então, a melhora no desempenho acadêmico está muito, muito alta, né? Tem estudos já que mostram uma porcentagem de 6,4%. Um estudo feito pela Faculdade de Londres, da Faculdade de Economia de Londres, aponta que houveram já uma melhora de 6,4% dessa atenção que façam que a gente aprende, não é qualquer atenção, né? Isso, gente, para as pessoas, os alunos sem transtorno atencional. Os alunos com transtorno atencional, o ganho ainda é maior, porém eu não posso trazer números porque ainda não foi finalizado, mas o ganho é muito maior que 6,4%. Então, aí a gente já vê que o intuito da lei está sendo colocado aí como algo positivo. O intuito era melhorar a atenção e a interação social. Então, já tem estudos aí dizendo que o ganho está sendo muito, muito positivo. Virgínia, no início da restrição, né, dessa proibição nas escolas, muitas pessoas na época foram contra, né? Então, esses dados, essa vivência que você traz aí, então foi dado mais do que como positivo. Mais como positivo. A gente imagina que tudo que é novo causa estranheza, né? Então, principalmente quando a gente não tem conhecimento sobre. Então, a partir do momento em que você começa a fazer escuta ativa, escuta assertiva para com as famílias, para com os alunos, que é o público-alvo, eram os alunos, não são as famílias. As famílias estavam como agregados, né? Então, quando a gente começa a fazer análise aí dessa escuta assertiva, o ganho é muito maior, gente. Isso aí é sem sombra de dúvida. Então, quem estava contra não significa que atualmente está todo mundo a favor, né? Sim. Mas dizer que agora as famílias mais aflitas ou que têm uma necessidade de um controle ainda um pouco maior, é que a gente precisa ainda trabalhar um pouco mais. Mas esse ruído que deu logo no início, ele já caiu e vem diminuindo muito. Mas, como eu falei, tem que ter uma escuta dessas instituições, ouvir a comunidade a qual ela pertence, né? Com um mês da lei, eu fui fazer uma reportagem numa escola. E, coincidentemente, os alunos que estavam reclamando eram os mais novos, não eram os adolescentes. Né? Por conta da dancinha, como a Adriana disse, do grupo de WhatsApp para ficar conversando, os joguinhos, né? Então, é isso aí que eu queria falar, que eu observei na época, com menos de um mês da lei, e agora
A gente já percebe aí também muitas escolas já estimulando brincadeiras antigas que não estavam mais sendo feitas. Inclusive, a gente vai ver, inclusive no próximo bloco, alguns vídeos, né, de brincadeiras que podem ser usadas também nas escolas, como nos intervalos, nos recreios, né? Ô, Virgínia, agora eu imagino que na educação a gente vê sempre, não sempre, mas assim, em alguns momentos, especialistas dizerem assim, o que seu filho precisa é de um não, ele precisa ouvir um não, né? Pela educação muito permissionista, né? Como a pessoa falando sim o tempo todo. No celular, eu não sei, mas é uma impressão minha, o que eu sinto é que algumas crianças também precisavam desse não, exatamente para interromper esse hábito que poderia se tornar um vício, para se dedicar também a brincadeiras e outros momentos que eles se descobrem ou redescobrem crianças, né? Verdade, verdade. E isso é tão interessante, essa percepção, isso que você está trazendo, só que a gente tem que pensar o seguinte, o celular foi retirado, né? Espera-se que ele esteja sendo retirado, porque é uma lei federal, né? E aí a gente tem que pensar, enquanto instituição, o que nós vamos colocar no lugar, né? Eu tirei o celular na hora do recreio, na hora do intervalo, mas o que eu vou colocar no lugar? Então, é importante isso que você trouxe, Adriana, no sentido até mesmo da criação de um hábito que não estava saudável, né? Que é esse uso excessivo das telas e desde a idade muito novo, né? Então, se a criança na idade muito pequenina ainda, já com acesso a esse aparelho, que é uma extensão do corpo hoje, como eu disse no início aqui da nossa conversa, e que eles não têm autonomia moral, ainda está em construção essa autonomia, não tem discernimento para medir, e muitos adultos não têm, quiçá, as crianças, né? E como foi falado, então os adolescentes eles têm mais consciência porque eles já têm mais acesso às informações e sabem dos prejuízos que ocorrem, né? E é claro que quando você gosta muito de alguma coisa, retirar apenas por retirar é muito difícil, né? É muito difícil. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo, mas vamos continuar aqui com a Virgínia. Hoje nós estamos falando sobre o uso de celular nas escolas. Você é a favor ou é contra? Ainda dá tempo de participar. O nosso número é o 99412-2179. Não saia daí, voltamos já. Nas escolas, né? Você é contra ou a favor o uso de celular nas escolas? Então, esse é o nosso tema de hoje. Você pode participar aqui conosco, a pergunta está aí na sua tela. Gente, o que tem de participações aqui, vocês não têm ideia. O que está chovendo de participações, a gente vai tentar registrar. Na verdade, a gente vai registrar, a gente vai fazer com que todas sejam registradas, tá, pessoal? Pode participar, eu sei que é um desafio tanto aqui para a gente, mas a gente vai prestigiar também os nossos ouvintes, né, os nossos espectadores, que têm enviado também as opiniões aqui pelo nosso WhatsApp. Pode participar, 99412-2179. Você é contra ou a favor do uso de celulares nas escolas? E aqui conosco, Léo? Aqui no estúdio da Rádio América, nós estamos recebendo a psicopedagoga especialista em educação infantil, alfabetização e letramento, Virgínia Ramos, que está aqui com a gente respondendo aos nossos questionamentos e daqui a pouquinho de vocês que estão aí participando com a gente. Ô Virgínia, a gente estava falando aqui no intervalo, né, que essa restrição, vamos dizer assim, começou lá na França, depois passou pela Austrália, Suécia e agora aqui no Brasil, né? Então, serviu ali de incentivo e de um modelo para depois implementar aqui. Isso, perfeito. A gente pensar que começou em 2018, já tem muito tempo isso, né? Então, a França foi pioneira nesse quesito aí de identificar que o uso excessivo do celular estava trazendo prejuízos pedagógicos incríveis, gente. É muito grande o prejuízo, né? Porque a gente está num momento em que tudo vibra, tudo brilha, tudo é instantâneo, tudo é na hora. E por que isso? Por conta do celular, né? E aí, aqui na América do Sul, o Brasil foi pioneiro, né? Então, agora, a Argentina e o Uruguai estão bem, assim, aceleradas as discussões deles em relação
a lei, como que eles vão implementar, quais que serão ali os pontos que vão trazer ali para a sociedade, né, desses países, porque é algo que é mundial, é importante. Lembra que no outro bloco nós falamos sobre a questão da aceitação, que no início houve muito ruído e tudo mais, né? Então, a gente pensar que é algo que é mundial, não é a gente aqui, não é algo que pertence ao Brasil ou por razões X, Y, não, né? É algo que é mundial, são estudos muito sérios em cima disso, gente, que está acontecendo e que é público, a gente consegue ter acesso aí nas plataformas de publicação científica, que traz essa necessidade desse olhar cuidadoso para o uso excessivo, principalmente nas idades mais novas aí, né? Ô, Virginia, com essa lei também, os professores tiveram que se adaptar? Perfeita pergunta. Eu atuo hoje em dia como orientadora escolar numa instituição de ensino aqui em Belo Horizonte, né? E para a gente, enquanto instituição, como você falou lá no recreio, você não faz ideia o ganho que teve no processo didático. Sabe? A intencionalidade pedagógica, a gente pode fazer uso do celular como ferramenta. Inclusive, a gente tem algumas imagens e a gente pode colocá-las no ar, pedir para a produção já providenciar, porque dessa forma também a gente consegue ilustrar para quem está nos acompanhando pela TV Horizonte, Virginia, essas iniciativas, né? Isso, é isso mesmo. Como eu falei, né? O que a gente tira, a gente tem que colocar. Então, a gente tirou o celular, mas a gente colocou algumas brincadeiras, jogos de interação, né? A escola hoje, graças a Deus, a escola é inclusiva, né? Então, a gente traz, inclusive, jogos para melhorar a interação social daquelas pessoas com transtorno ou não, mas que tinham dificuldade de interação social, né? Seja pelo uso excessivo do celular, seja para o transtorno que a pessoa tenha, pela questão de personalidade também, né? Então, é muito importante a gente pensar nisso. Então, resgate, gente, vocês estão vendo aí na tela, muito interessante, tem aluno falando assim, como é que chama esse jogo? É elástico, que para, né, não sei, é do Léo, que o Léo é jovem, né? Mas eu acho que a gente compartilha da mesma Com idade. certeza. E a gente brincava muito. Mas na minha época não tinha celular, né? Quando não tinha ninguém, a gente colocava até a cadeira para segurar o elástico, né? Pra gente brincar. Isso mesmo. Então, assim, os meninos perguntando, o que é isso? Nossa, eu quero jogar lá em casa. É da época da minha mãe. Enfim, então, o ganho, voltando a essa questão aí com os professores, isso não só da instituição onde eu estou atuando, porque como eu faço pesquisa, né, na área do desenvolvimento humano, então a gente está mergulhado em várias situações aí do pertencer pedagógico, né? O ganho é muito grande. Então, o tempo da interação dos meninos conosco enquanto docente está muito maior. E você falou da dança do TikTok, né? Você não faz noção o que era aluno tentando colar durante prova com o celular. Então, assim, isso é um ganho muito grande. Por quê? O aluno vai entregar o que de fato ele sabe. E o professor vai ter, então, recursos didáticos para dizer, olha, a Adriana ficou com dificuldade de entender fração, porque na avaliação ela errou o que ela já deveria ter assegurado. Então, eu vou rever minha didática para que a Adriana consiga entender fração. Quando eles estavam lá colando no celular, ficava mascarado isso também, né? O processo de conhecimento mascarado. A gente tem uma pergunta aqui, Léo e Virginia, vamos começar aqui a já colocá-las, né? É a Ângela, lá do Santa Efigênia, falando o seguinte, que ela pergunta, né? Qual é a idade ideal para a criança começar a ter acesso a telas? E ela elogia também o Tribuna Livre, segundo ela, pelo excelente serviço que estamos prestando, né? Ao falar sobre esse assunto. Ela diz ser totalmente a favor, né, de proibir o acesso do celular nas escolas. Ela fala, o aluno tem direito de ter o tempo para se dedicar ao estudo, é um direito que ele tem, é um direito de diversão, um direito de estudar. Cada hora, cada momento, seu momento, né? Perfeito, Ângela. De fato, aí é o direito, a gente tem que assegurar esse direito de aprendizagem mesmo, o direito do lazer. Perfeita a sua pergunta. A gente pensar a questão da idade adequada, a idade ideal, assim, de uso do celular, né? Vocês podem pensar que alguns aplicativos, a data limite, a data mínima é 13 anos, né? E agora, não sei se a maioria sabe, mas está chegando aí, talvez vem como lei, né? Que vai ampliar. Tem certas plataformas que vão ser a partir dos 16 até 18 anos, E olha, né? que tem bebê já fazendo assim, né? Para passar a tela, já nasce já sabendo fazendo assim, né? Infelizmente, a gente vê em restaurantes, as famílias não interagem com aquele bebê, com aquela criança pequena, né? Deixa o celular
E aí os adultos também estão no celular, tá todo mundo no celular e a comida esfriando e depois a família tentando fazer com que a criança coma, enfim. De fato, é algo que nos preocupa enquanto sociedade mesmo, né? Não só na escola. E precisa da fiscalização dos pais, porque, como a Virgínia disse, muitos aplicativos aí, 13 anos, 16 anos, mas qualquer um pega e na hora de se inscrever põe uma outra data de nascimento, né? Agora, tem essa restrição nas escolas, é fundamental, e as escolas também estão tendo o apoio dos pais, porque eu acredito que não adianta somente a escola e fora da escola ser desregrado. Verdade, verdade. Isso é uma questão de instrumentalização, que também é um papel da escola, né? De ensinar, de instruir a família também, porque a gente entende a escola como uma comunidade escolar, né? O entorno também é comunidade escolar, a família que está lá é comunidade escolar, né? Então, instrumentalizar é essencial, é formação mesmo, é chamar para palestra, chamar para formação, é chamar para essa escuta assertiva, é ter essa família lá dentro, porque se a gente vai só para o discurso de quem sabe que tem aquele conhecimento e não instrumentaliza quem tem a necessidade de ter esse conhecimento também e se torna uma rede de apoio para a gente, fica difícil, aí é um desafio, né? E outra coisa interessante, a idade mínima para uso do WhatsApp, gente. Tem criança pequena de 8 anos, 7 anos que tem WhatsApp. E ele tem uma restrição, se eu não estou enganada, de 13 anos de idade, né? Então, a gente pensar que, inclusive, o que a gente usa como ferramenta de comunicação com os filhos, né? Na sua maioria, porque é o que a nossa geração tem, que hoje, entre eles, não é o WhatsApp que eles se comunicam, né? É algo para a gente pensar. E como você disse, se tem essa idade limite, como é que ele tem? Princípios éticos e morais, né? Então, pois é. Aí vai para o outro patamar aí. Exatamente. Registrando aqui a participação da Cleidmar, que está dando bom dia para a gente. Deus abençoe você também, Cleidmar. E ela diz assim que ela é a favor, porque a escola é lugar de estudar e não de ficar no celular. A escola do meu filho, se pegar o celular, ele leva... Eles levam o celular para a secretaria e só com autorização dos pais. Só os pais vão lá e retiram o aparelho. E, segundo ela acha que é muito difícil controlar os alunos. Imagina com o celular. É complicado mesmo. Tarefa, missão impossível. Cleidmar, cada um na sua área de atuação, então pra gente não é tão difícil assim, né? Estar com os meninos, fazer com que eles desenvolvam aí certas habilidades, como, por exemplo, para mim aqui, mexer no que eles estão fazendo aqui, para mim ia ser um desafio, não ia conseguir fazer. Mas, de fato, é um desafio, mas que a gente que está aí atuando na área, a gente precisa desenvolver essas habilidades, senão não fica, vai embora mesmo. E a sua pergunta é muito pertinente, porque com a regulamentação da lei, cada instituição de ensino, seja ela pública ou privada, tem a autonomia de regulamentar aquele uso, né? Então, tem escola que vai proibir e dizer, olha, desligado dentro da mochila. Tem escola que vai dizer, olha, é na secretaria, na caixinha. Tem escola que vai colocar num escaninho com chave, cada aluno tem a sua chave, mas só retira no horário da saída. Então, as instituições de ensino, seja ela pública ou privada, da rede do ensino regular, do infantil até os anos finais do ensino médio, pode ter aí a sua forma que achar melhor para fazer valer a lei. A gente tem aqui o depoimento da Eliane também, ela diz que o filho dela tem 13 anos, a filha tem 11, e eles não têm celular. Eles deixam ela quase doida, mas terá quando tiver maturidade, responsabilidades. Eu empresto o meu no fim de semana e eles podem ficar só 1 hora. Então, esse é o depoimento da Eliane, né, a respeito do uso de celulares. Eu acho importante o que ela traz também, que é a questão de se saber, né, a responsabilidade, porque o uso também tem suas consequências, né? Uso então, excessivo. há o direito, mas também há o dever, né? Perfeito. E a gente tem outras participações, né, Léo? Nós temos aqui a Mari Soares. Ela está falando aqui, se referindo a crianças, sou contra celular na escola. Acredito que a escola pode dar o suporte para as alegações das vantagens do uso na escola. A escola, sempre que necessário, pode ter acesso aos pais em caso da necessidade de um auxílio, uma emergência para com o aluno. Essa é uma saída para o argumento sobre a necessidade
de precisar entrar em contato com os pais. É o que a Virgínia disse, né? Cada escola vai ter o seu sistema. Desligado na mochila, dentro do escaninho, vai entregar na diretoria? Sim. Com intuito pedagógico, né? Então pode usar, está na lei, né? Se tiver intencionalidade pedagógica, pode usar. Em casos de emergências, também está lá na lei. E em casos de inclusão, que também está lá na lei. Eu levei um susto aqui, porque a Rafa já falou no meu ouvido aqui, viu, Léo? Que a gente estourou 2 minutos. Vamos Nossa correr para o Senhora. intervalo. E a Rafa é brava. E a Rafa é brava. Ai, Vamos correr para o intervalo e a gente volta já já com mais Tribuna Livre falando sobre o uso de celulares nas escolas. Estamos de volta com o Tribuna Livre de hoje. Estamos falando sobre o uso de celular nas escolas. Você é a favor ou contra? Tá aí na tela, para quem está na TV Horizonte, você é a favor ou contra o celular nas escolas? Muito bem. O Sérgio Nogueira, do bairro Concórdia, ele mandou uma mensagem aqui no nosso WhatsApp, que é o 99412-2179. Ele tá dando bom dia e fala assim, ó, celular na escola prejudica a atenção dentro da sala de aula. E as pessoas ficam reféns da tecnologia e tem que saber onde usar sem prejudicar as atividades do dia a dia, principalmente dentro do ambiente educacional. Sérgio, lá do Concórdia, mandando seu recado aí. Bacana, Sérgio. E eu queria entrar nessa questão também, porque o uso de celular, ele pode, quando bem orientado, fazer bem também, né, em alguns momentos. Por que eu digo isso? Porque a gente não pode também ser completamente alheio à realidade em que a gente se encontra. Então, imaginar que os nossos meninos não vão ser educados por meio de celular, por meio de iPad, de rede social, e fingir que isso não existe, a gente também é um erro nosso. A gente não pode pensar assim. A gente precisa se adequar a essa realidade que é deles. Então, né, a forma de aprender é diferente do que a forma como eu aprendi, ou como muita gente que está acompanhando o programa aprendeu. Então, como que isso pode ser trabalhado e orientado? Por exemplo, é atividade no celular, mas é um jogo específico que tem uma duração de tantos minutos, é uma atividade no iPad, mas com que controle, como que essa atividade é feita, porque a supervisão, né, o uso desses equipamentos eletrônicos na escola é permitido desde que haja essa supervisão, né, atividades orientadas, né, Virgínia? Isso mesmo. E que também está lá na lei, né? Então, diz que com intencionalidade pedagógica, né, com autorização, acordo lá entre a equipe pedagógica, está tudo bem. Então, como você falou, de forma muito assertiva, Adriana, pensar que, ou mascarar o uso do celular aí, desde a idade pequena, dos bebês no restaurante, né, já conseguindo fazer, um tiro no pé. A gente tem que pensar o seguinte, a tecnologia está aí, né, os aplicativos como ferramenta está aí, tanto para a família quanto para a escola, né, eles estão aí, e a gente fazer um uso bem feito, um uso direcionado desses recursos tecnológicos, a gente só tem a ganhar, né? Vai estar falando a linguagem dos meninos, vai estar dentro do que a gente quer fazer enquanto instituição escolar ou enquanto família, né? Então, o ganho é sensacional. E, como o Sérgio colocou na mensagem dele, que ele é contra a questão do uso para as crianças pequenas, sensacional, tem que ser mesmo, porque os estudos estão aí, não é um, não são dois, não são vários, né, de várias instituições. Eu não gosto da instituição X ou Y, tudo bem, lá da faculdade, das pesquisas, dos campos de pesquisa, e tudo bem, cada um dentro do que lhe compete, do que tem interesse, mas os estudos estão dizendo do prejuízo. Então, se já tem estudo dizendo dos prejuízos, vamos tomar cuidado. E esses recursos tecnológicos, eles são recentes, né? Então, assim, tirando a geração do Léo, né, Adriana, a nossa aqui, ele falou que não tinha celular, eu não acreditei muito não, viu? Eu acho que a família dele que não quis entregar fora da hora. Mas a nossa geração, nós somos mães, né, de adolescentes, então a nossa geração não tinha isso. Então, a gente saber como usar, também precisamos aprender enquanto família, né? Então, aí, de novo, o papel da escola para instrumentalizar quem ainda não sabe. Com certeza. Eu fazia pesquisas, tinha que ir para a biblioteca, procurar o livro e pesquisar. Não é igual hoje, não. Viu? Não era só do chat GPT, né? Mas hoje não vamos falar um negócio. Ficou um pouquinho mais fácil, né? Mas também perigoso. É isso aí. Olha só, a Marinalva do Barreiro, ela tá falando que ama escutar a Rádio América,
Muito obrigado, Marinalva, e nós amamos receber mensagens assim, principalmente de você, tá bom? E ela fala aqui, ó, sobre o uso de celular nas escolas, ela é a favor não usar o celular, tá? E tá dando bom dia pra gente. Ai, deixa eu só dar um abraço aqui na Marinalva e dar um abraço também na Maria Aparecida, que fala de Contagem. Maria Aparecida, ela está falando sobre as mudanças que ocorreram aqui no Tribuna Livre. Deixa eu só te abraçar primeiro, me apresentar. Eu sou Adriana Ferreira, o Léo Apolinário você já conhece, né? Já está no Tribuna há algum tempo. E eu estou aqui junto com o Léo, a gente está fazendo um Tribuna Livre num novo formato, nessa proposta de estar mais perto de vocês, mais perto da comunidade, mais perto da população, trazendo temas que sejam de interesse da população, como o tema hoje do celular nas escolas. Então, espero que você esteja gostando desse novo formato. Te convido a acompanhar mais vezes o programa, tá? Então, te dou as boas-vindas aí e te agradeço pela audiência sempre. Ô Virgínia, depois dessa lei, você acredita que nós estamos caminhando para uma nova era na escola, na educação, focado mais na presença humana do que nas telas? Excelente também. Vocês só fazem perguntas boas, Pra fechar, tá? E olha, não é combinado não, viu, gente? Para fechar. Para fechar com chave de ouro, né? Então, como a gente pode ver na participação, aí na audiência, coloca que todos que vieram aqui, né, disseram ser a favor dessa proibição, né? E aí dizer do ganho que nós tivemos da interação social. Qual que é a espinha dorsal dessa lei? Foi melhorar a atenção. Melhorando a atenção sustentada, a gente melhora o desempenho pedagógico, o desempenho acadêmico. Melhorando o desempenho acadêmico, a gente melhora a autoestima, melhora tudo. E com esse tudo, e ofertando aí, né, colocando algo nesse vazio, como foi mostrado aí nas imagens, né, faz com que, então, a interação social aumente. E aumentando a interação social de forma a ser assistida, bem direcionada, diminui o bullying digital, conhecido popularmente como cyberbullying, né? Melhora as relações entre os pares, gente, relação entre os pares, porque no mundo da internet, você pode dizer lá que você tem 13 anos, mas você não tem, né? Tanto que você tem 8, tá usando o WhatsApp. Então, vai saber com quem que seus filhos estavam ali se conectando, né? Então, essa conexão presencial foi sensacional. Chegou então, agora uma mensagem que eu acho importante a gente registrar. É o descumprimento dessa questão do uso do celular, que no bairro da Rosária. As escolas não estão cumprindo não, viu, Vi? Diz que o esposo dá aula, os alunos não respeitam, usam mesmo o celular. Rosária, então, é o seguinte, a gente precisa entender, essa instituição precisa entender que é uma lei. Não foi criada por mim, pela Adriana, pelo Léo, por você, pelo seu esposo, que é professor também, então é um colega de profissão, né? É uma lei federal. E essa lei diz que é proibido. E cabe a cada instituição fazer o modelo de ação, o modelo com autonomia para que dê certo, para que seja colocado em prática. Então, essa instituição, ela precisa ouvir primeiro a comunidade, né? Ouvir os professores, ouvir os alunos, os pais dos alunos, entender qual que é o melhor modelo para que seja, então, guardado esse celular. Se é desligado dentro da mochila, onde eu atuo é desligado dentro da mochila. Alguns, de vez em quando, vão burlar e a gente tem que estar ali atento, né? A vigilância tem que ser constante, porque a gente precisa valer de uma lei federal, a gente precisa fazer valer a prática de uma lei que é federal. Os pais cobrarem, né? É isso aí, os pais ficar cobrarem, porque não pode ser só, como a gente disse, só de um dos atores, né? Não só da escola, tem que ser de todos, né? Então, a família sendo parceira é primordial aí também nesse ganho, nesse sucesso. E lembrar, gente, que é proibido, é uma lei, então a gente precisa fazer valer. Se a gente concorda ou não, é outros 500, mas que a gente precisa fazer valer, mas pelo que eu tô vendo aí, tá todo mundo concordando, né? E que bom. Que bom. Bom, gostaríamos de agradecer, então, a Virgínia Ramos, psicopedagoga, especialista em educação infantil, por ter vindo aqui falar desse assunto tão importante, que é o uso dos celulares nas escolas. 6 meses, né, dessa lei da restrição do uso de celulares. Dia 14, 6 meses. Olha aí, coisa boa. E pelas participações, parece que a galera tem aderido e está a favor da lei, não é isso mesmo? Bom, o Tribuna Livre está chegando ao fim, mas você pode seguir o nosso Instagram, que é Rádio América Oficial, TV Horizonte Oficial e Rede Catedral, tá? E você pode conferir este programa também no YouTube da TV Horizonte, que é youtube.com/TV
TV Horizonte. Pois é, o Tribuna Livre de hoje teve a apresentação de Leonardo Apolinário E Adriana Ferreira. a produção de Rafaela Bernardi, Trabalhos técnicos de Haroldo Ferreira o Wellington Barbosa e Alan Júnior lá no VMix. o controle mestre hoje de Reinaldo Santos. Camarim, Ana Flávia Rodrigues. A Flavinha. Coordenação técnica de Jefferson Sanches. Coordenação de jornalismo do Rafael Campos. A direção da TV Horizonte, da Rádio América, de Ana Paula Damasceno. E a direção geral da Rede Catedral de Comunicação Católica, Padre Samuel Fidelis. Gente, obrigada pela companhia, viu? Amanhã a gente está de volta às 11 em ponto com mais um tema interessante para você. Então fique com a gente, nos acompanhe as nossas redes sociais. Exatamente, viu? E vem aí agora o Rede Notícia com André Santos e Janaína Regiane. Amanhã, 11 horas da manhã, Adriana e eu te esperamos. Vamos falar sobre educação antirracista amanhã, hein? É um tema muito importante. Tchau, gente. Até amanhã.